Vamos lá, galera, voltamos agora e vamos falar um pouquinho sobre contratos, noções gerais e casos práticos. E como eu disse lá em obrigações, vocês vão ver que essa matéria anda bem juntinha com obrigações, porque quando a gente fala de contratos, que começa a partir do 421, a gente vai ver que as obrigações, ela é uma fonte, né? Os contratos são fonte de obrigações. Porque o contrato é um negócio jurídico sempre bilateral. Lembra que lá nas obrigações de botou um credor, botou um devedor? Tá aqui, bilateral ou plurilateral, e a gente estava até falando ainda agora sobre obrigações solidárias, né? Quando é expressamente dito, porque não necessariamente se tem pluralidade de sujeitos, é uma obrigação solidária, mas pode ser que seja. Gerador de quê, minha gente? Obrigações. Para uma ou para todas as partes, às quais correspondem direitos titulados por elas ou por terceiros. Quando a gente fala de contratos, que a mãe, né, são os negócios jurídicos, a gente vai ver que para um contrato ter validade, ele vai ter que ter agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa de lei. E esse inciso 3 é o que eu gosto de chamar a atenção. Por quê? Porque quando a gente fala de contratos, a gente imagina sempre um papel que vai vir para a gente, cheio de cláusulas, que a gente muitas vezes não lê, mas tem que ler, e você assina de um lado, outra pessoa assina do outro, você fica com uma via, outra pessoa com outra via. Isso é contratos, é verdade. Só que contrato não é só isso. A gente tem, inclusive, os contratos que não são escritos. Por quê? Porque o próprio Código Civil já fala que tem que ser forma prescrita ou não defesa, ou seja, não proibida em lei. Dito isto, se a legislação fala que aquilo não precisa ser escrito, não vai precisar ser. E aí a gente tem alguns exemplos, como por exemplo, o contrato de compra e venda de imóveis. Gente, olha que interessante. Lembra que a gente viu o artigo 108 na nossa aula de Direito das Coisas? Vamos reforçar ele aqui? Ele diz o seguinte: não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos, ou seja, o contrato escrito que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia. Não só um contrato escrito via escritura pública, em cartório, ou seja, não pode ser aquele contrato particular de compra e venda. Sobre os bens imóveis de valor não superior a 30 vezes o valor do salário mínimo vigente no país. Então, olha que legal. Esse é um exemplo de que você vai sim precisar ter um contrato escrito quando você vai comprar um imóvel de valor superior a 30 vezes o salário mínimo via escritura pública. Então, por que, professora, que tem que ser assim? Porque o próprio código determinou. Temos um outro exemplo que é de doação. A doação fará-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Só que se a doação ela for de bens móveis, ela não precisa que seja via documento, tá certo? Via contrato escrito. Então, o contrato verbal é sim um tipo de contrato e tem um valor muito grande, porque só vai ser exigido o contrato escrito quando a lei assim dispuser. Uma coisa interessante que falamos sobre contratos em espécie, quando a gente fala de doação, é que quando a gente faz uma doação, quando a gente faz uma doação em nome de uma outra pessoa, por exemplo, a gente doa A, doa para B. A gente pode estipular que se B vier a falecer, esse patrimônio doado volte para A. Não tem nenhum problema, é uma permissão legal. Só que a gente não pode fazer uma reversão em favor de terceiro, tipo A doa para B. E estabelece que se B falecer, o patrimônio vai para C. Isso não pode, que é o que fala o parágrafo único do artigo 547, tá certo? O mandato também é um tipo de contrato, tá certo? E ele diz assim, que todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, para que desde que a assinatura do outorgante.
Aí vem cá, a outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato ser praticado. Não se admite o que, minha gente? Mandato verbal, quando o ato deve ser celebrado por escrito. Então, a própria lei, ela vai estabelecer as exigências de um contrato ser escrito ou não. Então, a gente tem que desmistificar essa ideia de que contrato só é contrato quando ele é escrito. O contrato não escrito, ele também é um contrato. Então, a doutrina fala esse exemplo e eu acho ele muito bom. Quando a gente está, por exemplo, em uma parada de ônibus, ou esperando, ou até mesmo aquele momento pós-show, que não tem mais Uber e aparece um táxi, e a gente vai lá e estende a mão para pegar aquele táxi, ou pegar um ônibus. Aquele estender de mão é uma espécie de contrato. Ali foi firmado um contrato entre você e o motorista. E esse contrato não é um contrato escrito. Muito pelo contrário, é um contrato estritamente verbal e corporal, tá certo? Só que qual é o ponto, né? O ponto é que, mesmo que a lei muitas vezes não exija que aquele contrato seja escrito, é interessante que nós tenhamos contratos escritos por uma questão de comprovação. Por exemplo, para compra e venda de automóveis, não é necessário você fazer um contrato escrito, porque é um bem móvel. Agora, é uma forma de você comprovar ali que existe uma compra e venda. Então, a comprovação, muitas vezes, ela vem por meio de um contrato escrito, porque é uma prova documental. Mas a gente vai precisar colocar na cabeça que contrato não é só aquilo que é escrito. Aquilo que é feito de forma verbal também é um contrato. A gente tem 5 princípios contratuais que são muito importantes. Os principais, né? Eu elenquei aqui porque temos outros. A autonomia das vontades. Eu lembro que na primeira aula que eu dei direito civil aqui, eu falei um pouco sobre direito público e direito privado. E o nosso ordenamento civil, ele passou por um processo de constitucionalização do direito civil. O que é que isso significa? Inicialmente, o direito civil era um âmbito estritamente privado, o Estado interferia muito pouco nas relações privadas, só que com o passar do tempo, o direito civil passou por um processo de constitucionalização, ou seja, o Estado passou a interferir nas relações privadas. Só que mesmo o Estado passando a interferir nas relações privadas, ainda prevalece a autonomia das vontades, desde que haja um respeito constitucional e um respeito legal de forma geral, tá certo? Mas prevalece a autonomia da vontade. Pacta sunt servanda, ou seja, se você estabeleceu ali aquele pacto, ele deve ser cumprido. Outro ponto muito importante é a boa-fé objetiva. Os contratos, eles têm que ser redigidos por boa-fé. A gente não pode ter contratos leoninos, contrato em que uma pessoa está em extrema vulnerabilidade e em extremo prejuízo. Não pode, deve existir ali uma boa-fé objetiva dos contratos. E justamente quando a gente vê aí uma disparidade, né, entre os contratantes, o que é que a gente estabelece? A gente tem até legislação que tenta regularizar de uma outra forma. É o exemplo do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele tenta equilibrar esse contrato para que não haja uma disparidade. A gente tem a função social do contrato, que aí ele fala muito sobre a constitucionalização do direito civil, ou seja, o contrato, embora seja no âmbito privado, embora ele verse sobre isso, o contrato, ele tem que ter uma função social. Ele tem que valer para a sociedade. Ele tem que também prestar um serviço em sociedade, não só ali para aquelas partes. E, sobretudo, tem que haver ali um equilíbrio econômico para não deixar o outro em vulnerabilidade. Então, esses são os princípios a qual eu elenquei, e a gente tem que fazer uma distinção, quando a gente fala de contrato, do Código Civil, em sentido lato, e do Código de Defesa do Consumidor, que é direito civil em stricto sensu. Direito civil especificamente. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor não tem paridade dentro das relações consumeristas. Justamente por não ter paridade é que o Código vai lá e tenta equiparar, tenta ver uma equivalência para que não tenha essa desproporção. Então, como eu disse a vocês, contratos começam no artigo 421 e ele já começa falando justamente isso. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, certo?
E aqui é onde está cada princípio, ó, o 421 é onde está a função social e o 422 a boa-fé. E eu separei aqui uma questão bem interessante para a gente fazer. Durante 10 anos, empregados de uma fabricante de extrato de tomate distribuíram gratuitamente sementes de tomate entre os agricultores de uma certa região. A cada ano, os empregados da fabricante procuraram os agricultores na época da colheita para adquirir a safra produzida. Ou seja, durante 10 anos estavam lá fazendo essa relação. No ano de 2009, o fabricante distribuiu as sementes, como sempre fazia, mas não retornou para adquirir a safra. Procurada pelos agricultores, a fabricante recusou-se a efetuar a compra. O tribunal competente entendeu que havia responsabilidade pré-contratual da fabricante. A responsabilidade pré-contratual aquela é que, ou seja, todos os anos ia lá, vendia sementes, dava essas sementes e comprava, dava essas sementes e comprava. E aí teve um ano, sem querer nem mais, simplesmente não quis comprar. E aí o que é que acontece? Há violação aí do quê? Da boa-fé objetiva. Existia uma expectativa anual, e diga-se de passagem, por 10 anos, de que ali iria haver uma compra. Então, a partir do momento em que parou de existir isso, feriu-se a boa-fé objetiva e aí teve sim que comprar, ainda assim, mesmo você não querendo mais adquirir aqueles produtos. Temos uma questão interessante quando a gente fala de contrato e herança. A gente tem que lembrar do Pacto de Corvina, que é o artigo 426 do nosso Código Civil. Não se pode ter objeto de contrato a herança da pessoa viva. Por quê? Porque a herança, minha gente, é só quando há o falecimento, né? Pessoa viva ainda não tem herança. E aí é engraçado porque um exemplo que é o que pode acontecer é alguém que está no estado terminal, né? Assim, está com a saúde bem debilitada, e tem um filho ali que quer comprar, por exemplo, um apartamento, um imóvel. E aí o filho em si não tem dinheiro. É um filho único, e o filho em si não tem dinheiro. Mas quer garantir a compra e venda do imóvel. Aí faz o quê? Não, tenha calma. Papai está aqui no estado terminal. E quando papai falecer, o patrimônio dele vai vir unicamente para mim, porque eu sou o único herdeiro. E aí a gente estabelece isso, quando papai vier a falecer, você já fica com esse crédito. Então, pode? Não pode. Isso se chama Pacto de Corvina. Você não pode ter como objeto de contrato a herança de pessoa viva, tá certo? Dito isto, vamos falar de um outro assunto bem interessante, e para isso eu quero introduzir por meio dessa questão. Dei aí uma pausa para você ler e vou passar para o próximo slide para a gente comentar as alternativas. E aí, Ricardo, ou não tem responsabilidade? Como é que ele tem essa responsabilidade? Essa questão, minha gente, fala sobre os vícios redibitórios, tá certo? E Ricardo, quando passou as alternativas ficou tudo como A, né? Mas seria a letra C. Ricardo é responsável por todo o dano sofrido por Juliana com a perda total do carro, tendo em vista que o perecimento do bem foi devido a vício oculto, já existente do tempo da tradição. Gente, o que é isso, hein? Boa-fé objetiva. Ele simplesmente escondeu um vício redibitório, que é o que a gente chama de vício oculto. E aí, o que é que fala dos vícios redibitórios? Os vícios redibitórios, o que a gente mais precisa lembrar é justamente o prazo para a gente contestar. E o prazo vai fazer uma divisão, sempre dos bens móveis e dos bens imóveis, e da ciência ou não ciência deles. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem que, se o bem for móvel, você tem um prazo de 30 dias para reivindicar o vício redibitório. Se o bem for imóvel, você tem o prazo de 1 ano para reivindicar o vício redibitório. Por outro lado, se é algo que você só tem ciência a posterior, se o bem for móvel, o prazo máximo é de 180 dias. E se o bem for imóvel, prevalece o mesmo 1 ano, só que é da contar da ciência, tanto os 180 quanto 1 ano. Então, nesse nosso exemplo, né, Juliana, era Juliana o nome da pessoa? Juliana, né, tem aí o prazo, né, de 1 ano, de 180 dias, por ser considerado um bem móvel, né, que é um veículo para reclamar a questão do vício redibitório. Gente,
Um outro assunto que a gente fala bastante quando a gente fala de direito contratual é evicção, né? Eu acho engraçado porque todo mundo que não é civilista, aí quando eu digo, não, eu sou civilista, aí geralmente as pessoas não gostam muito de direito civil, né? Aí faz, se você é civilista mesmo, então explica aí o que é evicção. Porque é sempre um nome, né, estranho. Mas, gente, evicção é algo muito simples. Evicção é quando você tem uma restrição de um patrimônio por uma determinação judicial. Só isso. O bem é evicto, é aquele bem que teve uma restrição em razão de uma decisão judicial. Podendo ser uma decisão interlocutória e podendo ser uma sentença. Então, a gente tem alguns exemplos, como, por exemplo, venda de carro. A compra um veículo de B. A tá lá com o veículo, tá com o carro tudo bem bonitinho, só que o que é que acontece? O veículo, na verdade, era de C. E aí, por uma determinação judicial, por exemplo, C é devedor e tá lá ainda, consta ainda no rol de patrimônio deles, vai lá e penhora o veículo que estava na posse de A, e A inicialmente vai perder esse bem. Mas o que é que ele vai entrar? Qual é a ação que ele vai entrar? Vai entrar com a ação de embargo de terceiro e vai dizer, ei, esse bem é evicto, mas na verdade eu sou o real comprador. Inclusive, a gente acabou de aprender que a tradição, né, a entrega, a transferência de domínio se dá com a entrega. Então, ele vai tentar lutar para que esse bem não fique evicto. E aqui a gente tem alguns artigos interessantes, como o 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção, subsiste essa garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Só que olha aqui, olha o que diz o 448. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Por isso que é muito importante que a gente tenha contratos que sejam passados por alguém da área jurídica, porque a evicção você pode ou não colocar ali uma responsabilidade do alienante, tá certo? Essa questãozinha eu vou pular e vou deixar aí como uma questão extra, porque eu queria falar um pouco mais sobre contratos em espécie. Vamos lá, o contrato mais interessante que a gente tem é o contrato de compra e venda, porque é um contrato que a gente está fazendo a todo momento na nossa sociedade, seja inclusive para comprar uma coxinha, seja para comprar um imóvel. E aí, o artigo 489, ele é um artigo curioso. Ele diz o seguinte, nulo é o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. E aí, a gente tem que lembrar que nós estamos falando do quê? Código Civil no sentido amplo. Por quê? Porque é muito comum, né, no caso de Código de Defesa do Consumidor, no caso de relações consumeristas, a gente está adquirindo algo sobre o arbítrio apenas de quem uma pessoa que dá o valor, tipo exemplo da coxinha. Quando a gente vai comprar uma coxinha, tá lá o valor da coxinha, você compra ou você não compra. Mas quando a gente fala do Código Civil, a gente não pode estabelecer uma cláusula contratual dizendo que só uma daquelas pessoas é que vão estabelecer o preço daquela compra e venda. Tem que ser pactuado pelos dois, tá certo? E aí, gente, a gente tem um instituto que está em desuso, mas que eu acho ele bem curioso e ainda tem uma incidência interessante, assim, em provas, que é a retrovenda. O que é a retrovenda? Dentro da compra e venda, você pode estabelecer a retrovenda de um bem imóvel. E o que é a retrovenda? A retrovenda é o seu poder de comprar de novo aquele bem. E o prazo são de 3 anos. Aí você vai dizer, professora, eu não vejo aplicação nenhuma a isso de você comprar um bem imóvel de volta. Gente, mas tem. Digamos que, por exemplo, você está com muita dívida e uma forma de você quitar suas dívidas é você vendendo seu apartamento. Só que, gente, é aquele apartamento xodó, sabe? Aquele apartamento que você morou por muito tempo, que você gosta muito dele, e você estabelece que você quer vender para levantar um dinheiro e, por enquanto, ficar morando na casa dos seus pais. Só que sua perspectiva é de um retorno financeiro, né? Que você consiga, inclusive, se estabilizar com o tempo. O que é que você pode fazer? Você pode fazer uma cláusula de retrovenda, dizendo que, olha, eu estou vendendo aqui esse apartamento, mas no prazo máximo de 3 anos, porque a retrovenda só pode até 3 anos. No prazo máximo de 3 anos, se eu me restabelecer, eu compro o meu apartamento de volta. E não é uma faculdade. Quando você coloca a cláusula de retrovenda, se você quiser comprar de volta dentro desse prazo de 3 anos, a outra pessoa vai ter que devolver.
Aí você pode estar se perguntando, professora, entendi a vantagem de quem está vendendo com cláusula de retrovenda, mas qual é a vantagem de quem está comprando? Se você pode perder. De fato, é um risco que a pessoa está tendo. Só que a vantagem é que justamente é um risco. E como você coloca uma cláusula de retrovenda, você compra por um valor muito inferior ao valor original. Então, o imóvel vai cair muito desse valor. E é justamente o risco. Se depois, passar esse tempo, a pessoa não adquirir, passar dos 3 anos, não vai poder comprar de novo e você ficou com um imóvel que você comprou por um valor muito inferior. Então, tem sim suas vantagens e esse estudo se chama retrovenda. Temos algumas questões interessantes, só cabe para bem imóvel, não cabe para bem imóvel. Ah, professora, eu vou fazer isso com o meu carro. Não pode. O prazo é máximo de 3 anos, ou seja, pode ser menor, pode ser 6 meses, 1 ano, 2. Transfere ao herdeiro, é oponível a terceiro, ou seja, eu comprei um imóvel em retrovenda. Tô lá com o imóvel, só com cláusula de retrovenda. Só que agora quem quer vender sou eu. E aí, eu tô impedida de vender por conta da retrovenda? Não. Você não está impedido de vender. Agora, aquele terceiro que comprar tem que respeitar a retrovenda, tá certo? E o nome da ação, se o terceiro não quiser entregar, se chama ação de resgate, mas é só uma curiosidade, porque tem aplicação prática muito baixa. Gente, um outro contrato que eu quero comentar, que é o contrato de doação. A doação, ela muitas vezes se confunde com a sucessão. Por quê? A doação de ascendente ou descendente importa em adiantamento de herança naquilo que lhe couber. Ou seja, a doação feita de pai para filho nada mais é do que o adiantamento da herança. O artigo 543, ele é interessante também, ó. Se você tem uma pessoa que é menor de idade, absolutamente incapaz, melhor falando, ou seja, menor de quantos anos? 16 anos, ele não precisa dar o aceite, ou não precisa que alguém aceite por ele uma doação se ela for pura. Então, ao absolutamente incapaz, não é necessário aceite se a doação for pura. Agora, se a doação for onerosa, vai precisar do aceite. E reforçar o pacto de convênio, que não se pode ser objeto de herança, objeto de contrato, herança de pessoa viva. O 547 falamos, ou seja, o doador não pode estipular, o doador pode estipular que o patrimônio volte a você, só que ele não pode estipular para que o patrimônio vá para um terceiro, que é o seu parágrafo único. E o 548 é bem interessante, ó. É nula a doação de todos os bens sem reserva da parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Ou seja, digamos que eu simplesmente queira doar todos os meus bens. Posso? Não. O 548 veda expressamente a doação de todos os bens. Professora, se eu quiser vender tudo, pode? Pode. Não pode doar tudo, porque entende-se que se você doou todos os seus bens, você ficou sem subsistência, sem uma reserva financeira, e dessa forma você vai depender diretamente do Estado. E aí geraria um prejuízo. Então, você não pode doar todos os seus bens. Você pode vender tudo, mas doar tudo não. E o 549 é interessante, porque a gente tem, na nossa sucessão, que você pode dispor em testamento 50% do seu patrimônio. Se você tem herdeiros necessários. Lembram quem são os herdeiros necessários? Ascendentes, descendentes e cônjuge. Se você excede os 50%, é nula apenas a parte que excedeu. Não anula tudo, não. Anula apenas a parte que excedeu os 50%, tá certo? Esse outro também é interessante. Ou seja, você fez uma doação e o donatário é ingrato com você ou não faz a execução do encargo estabelecido. A doação ela pode ser revogada. Pode ser revogada por ingratidão as doações se o donatário atentou contra a vida, ou seja, tentou um homicídio, cometeu contra ele ofensa física, injuriou ou caluniou, ou, podendo ministrar, recusou-se ao doador os alimentos que este necessitava. Ou seja, você fez uma doação à pessoa, você estava em uma situação de necessidade e a pessoa se recusou. A doação pode sim ser
revogada. A revogação por qualquer um desses motivos deverá ser pleiteada dentro de um prazo de 1 ano, a contar quando chega ao conhecimento do doador o fato que autorize de ter sido donatário seu autor. Gente, falando sobre um outro contrato em espécie, vamos falar um pouquinho sobre o contrato de fiança, isso é muito importante. Primeiro de tudo, eu queria evocar a súmula 332 do STJ, que é uma súmula que diz o seguinte: para você prestar fiança, se você é casado, à exceção do regime de separação total de bens, você precisa da autorização do outro cônjuge. Vou repetir, a súmula 332 do STJ diz que, para você estabelecer um contrato de fiança, você precisa da autorização do outro cônjuge para, assim, fazer o contrato de fiança. Você não pode sozinho fazer fiança. Gente, por quê? O que é o fiador, né? No final das contas, o que danado é um contrato de fiança? O fiador nada mais é do que uma pessoa, porque a fiança é uma garantia pessoal, esse é o nome técnico, é uma garantia pessoal. Então, o fiador é uma garantia pessoal. O fiador nada mais é do que uma pessoa que diz: ei, se fulano não pagar a dívida, deixa comigo. Se ele não pagar, eu pago. É a pessoa dizendo: se ele não pagar, eu pago. Por isso que precisa da outorga uxória, por isso que precisa da autorização do outro cônjuge. Por quê? Você está se metendo na dívida dos outros. E se você tem uma perda patrimonial, né? Caso a outra pessoa não pague, você vai constituir, né? Você vai prejudicar diretamente ali aquela união familiar. Então, por isso que você precisa da autorização do outro cônjuge. Interessante dizer que ao fiador nos contratos de locação de bens residenciais, não é lhe dada a impenhorabilidade do único bem de família. Ou seja, o devedor principal pode perder, não perde, melhor falando, o devedor principal não perde a sua casa, mas o fiador pode perder a sua casa. Gente, dada essa bomba, vamos dar um intervalo e já já a gente fala mais um pouquinho sobre o fiador.